E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que a gente tem na aula de matemática hoje. O objetivo da nossa aula é resolver situações problema e exercícios envolvendo potências. Agora vamos pensar um pouquinho. Quais são as propriedades das potências? Sabe o que são propriedades? Sabe o que são propriedades de potência? Você sabia que as propriedades de potência simplificam os cálculos? Você já utilizou potência para resolver alguma situação problema? Então, pensando um pouquinho nas propriedades de potência que nós vamos conversar nessa aula, talvez você pense, tá, para que serve isso? Mas a maior finalidade da propriedade de potência é facilitar os cálculos. E a gente vai ver num exercício, durante a nossa aula, como ajuda você a saber um pouquinho de potência. Como ajuda você a saber propriedade de potência para você se virar com cálculos grandes sem ter calculadora. Então, fica comigo, presta atenção, faça suas anotações e vamos nessa. Olha só, então a potência é essa estrutura de cálculo aqui, tá? Então eu tenho um númerozinho aqui maior, né? Tenho um número menor aqui em cima. Né? Esse número menor se chama base, o número maior se chama o número menor, digamos, se chama expoente, e esse expoente me diz o quê? Quantas vezes a base vai ser repetida em uma multiplicação. Então, olha aqui o exemplo que eu tenho. Eu tenho 5 elevado ao cubo, né, onde o 5 é a base e o 3 é o expoente, e a potência é 125. Mas por que é 125? Porque você vai fazer 5 vezes 5 vezes 5. Né? 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5 é 125. Então, 5 ao cubo é 125. Agora nós vamos ver as propriedades. O que são propriedades de potência? São características, são regularidades, são coisas que se repetem quando você está trabalhando com a potência, independente da base, independente do expoente. Né? São características que vão se repetindo ao longo das operações. Então olha só, a primeira propriedade, que eu vou chamar de P1, propriedade 1, é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então tem uma potência aqui e tem outra potência aqui. A base é a mesma, os expoentes podem ser iguais ou não, mas em uma multiplicação você vai fazer o quê? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes, certo? Então dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Você tem 3 quartos elevado à quarta potência, vezes 3 quartos elevado à sexta potência. O que você vai fazer? Repete o 3 quartos e soma o 4 com 6, que dá 10. Essa é a propriedade 1. E a propriedade 2? É a divisão de potências de mesma base. Então, agora eu não estou mais multiplicando, eu estou dividindo, tá? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, dá uma olhada no exemplo. 0,5 elevado à sétima vezes 0,5 elevado ao quadrado vai ser o quê? 7 menos 2, que dá 5. Então, vai ficar 0,5 elevado à quinta potência. Tranquilo? Então, essas são as duas primeiras propriedades. Tá lembrado? Já usou isso alguma vez? Já viu isso em algum exercício? Muito bem. Então vamos continuando, que tem mais. Propriedade 3. A gente chama a propriedade 3 de potência de potência. Como assim potência de potência, professor? Eu tenho uma potência elevada a um outro expoente. O que eu faço? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Então dá uma olhada no exemplo. 0,01 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Você faz 2 vezes 3, que dá 6, tá? Duas observações importantes. Primeira observação. Quando você vai tratar de potência, a primeira base tem que estar entre parênteses, tá? Porque se ela não estiver entre parênteses, é o expoente que está elevado a outro expoente. Isso é uma outra situação, tá? Para a gente aplicar a propriedade de potência, a base tem que estar entre parênteses. Tá? E mesmo aqui no número decimal, eu deixei assim sem parênteses, mas eu quero te chamar a atenção. Você precisa colocar o número decimal entre parênteses. Ah, professor, mas por quê? Porque para evitar qualquer confusão de leitura. Qualquer possibilidade de erro na leitura. Porque eu poderia dizer assim, eu tenho o número 0 e tenho o número 0,1 elevado à sexta. Né? Se eu tiver aquela expressão no meio de uma série de informações, eu posso me confundir na leitura. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar entre parênteses, tá?
Então aqui deveria ser parênteses 0,01, parênteses elevado à sexta. Tá? Mas tudo bem, você entendeu que ali é o 001 elevado à sexta, né? Vamos para a propriedade 4. A propriedade 4 ela aparece duas vezes. É um errinho de digitação? Não. É porque é a mesma propriedade vista de ângulos diferentes. Então, olha só. A propriedade 4 é a propriedade da distributiva do expoente, tá? Não existe esse nome não é um nome real, né? Você não acha no livro propriedade distributiva do expoente. Não, mas a ideia de distribuição é a mesma da distributiva da multiplicação. Na multiplicação, o número que está fora multiplica todos os números que estão dentro. Na potência, o expoente que está fora, ele pode ser distribuído nos termos que estão dentro. Então eu posso fazer a vezes b elevado a n, ou eu posso fazer a elevado a n vezes b elevado a n. Dá uma olhada aqui no meu exemplo. 2 vezes 3 ao cubo é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Certo? E de novo a propriedade 4 aparece ali porque eu também posso fazer uma divisão. Na divisão, eu também distribuo o expoente que está fora, no numerador e no denominador. Então olha lá o exemplo. 5 quartos elevado ao quadrado é 5 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Beleza? Lembrou das propriedades? Então agora vamos ver o que a gente tem além disso. Temos um exercício. O exercício diz assim, ó, escreva na forma de potência de base 3. Tá? Então olha só, quadrado de 3 quintos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer 3 quintos elevado ao quadrado. Que propriedade você vai usar? Potência de potência. Muito bem. Na letra B você tem o triplo de 3 elevado à sexta. Vai ser 3 vezes 3 elevado à sexta. Não esqueça que o 3 sem expoente é como se ele estivesse elevado a 1. Tá? Isso é bem importante, que isso vai te ajudar. 1/3 de 3 elevado a 9. De 3 elevado a 9, isso. O que é 1/3? 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Isso vai ser importante. Lembre-se que o 3 está elevado a 1 nesse caso, né? E 1/9 de 3 elevado a 12. Lembra que 1/9 é a mesma coisa que dividir por 9. E daí você precisa lembrar também o seguinte, que 9 é 3 elevado ao quadrado. Dei todas as dicas para você fazer esse exercício rapidinho. Então, faça ele com cuidado e a gente já volta.
Muito bem, conseguiu fazer o exercício? Espero que sim. Vamos fazer a conferência então da correção. O quadrado de 3 elevado à quinta. Você vai fazer o quê? 3 elevado à quinta elevado ao quadrado. Qual é a propriedade? Potência de potência. Então, potência de potência repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 2 é 10. Então, o quadrado de 3 à quinta é 3 elevado à décima. Certo? Muito bem. O triplo de 3 elevado à sexta. Lembra que eu te falei que se o 3 está sozinho, ele está elevado a 1. Aí se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu faço o quê? Repete a base e soma os expoentes. Professor, de onde você tirou esse 1? Daqui, do 3 que está sozinho. E 1 mais 6 é 7. Então, o triplo de 3 à sexta é 3 à sétima. Letra C. 1/3 de 3 nonos. Calcular 1/3 de um número é o mesmo que dividir por 3. Então, você vai ter 3 nonos dividido por 3. E você vai fazer o quê? 3 elevado a 9, perdão, menos 1, né? Certo? Não é 3 nonos, é 3 elevado a 9. O professor se confundiu, perdão. E daí como é que fica? 9 menos 1, 8. Então fica 3 elevado a oitava. Ok? Então tá ali. A resposta da letra C é 3 elevado a oitava. Viu como é simples? Parece uma coisa muito difícil. Eu tenho que calcular 3 elevado a 9. Não. 3 elevado a 9, perdão. Não, você simplesmente faz a conta, usa a propriedade de potência e você rapidamente chega na resposta. Certo? Então é 3 elevado a oitava. E a letra D, 1/9 de 3 elevado a 12 é o quê? É a mesma coisa que dividir por 9. E 9 é 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado ao quadrado é o quê? 12 menos 2, 10. Então fica 3 à décima. Certo? Então tá aí, nosso exercício. Parece assim bem difícil, porque você tem que calcular uma potência grande, mas usando a propriedade de potência você chega num resultado. Certo? Próximo exercício. Um programa de computador, ao ser executado, dobra o número de linhas que compõem uma imagem. Suponha que uma logomarca tenha uma resolução de 2 elevado a 24 linhas. Tá? Após executar o programa 4 vezes, qual será a quantidade de linhas dessa logomarca? O resultado sairá em potência de base 2. Então, nem em sonho você vai pegar o seu caderno e vai ficar calculando 2 a 24, que vai demorar bastante. Certo? O que você precisa lembrar é o seguinte: quando você vai executar o programa 4 vezes, você não vai multiplicar o 2 elevado a 24 4 vezes. Fazer vezes 4. Por quê? Porque a cada execução o número de linhas dobra. Então, na primeira execução, 2 elevado a 24 vezes 2. Segunda execução, vezes 2 vezes 2. Terceira execução, vezes 2 vezes 2 vezes 2. E quarta execução, vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Se você prestar atenção no que eu disse antes do exercício entrar, você já sabe o que é para fazer, né? A cada execução da máquina, do programa, eu dobro o número de linhas. Então isso vai acontecer quantas vezes? 4 vezes. Então eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 2 elevado a 24. Então tá ali, olha lá. Então você vai ter 2 elevado a 24 vezes 2 elevado a quarta. Isso vai te dar quanto? 24 mais 4, que dá 2 elevado a 28. Ok? Então o número de linhas será 2 elevado a 28. É um número bem grande de linhas. Certo? Então tá aí o nosso exercício. Bem tranquilo também, né? Agora o número 3 é um exercício mais difícil. Ó, você tem 4 elevado a quinta vezes 16 elevado ao quadrado vezes 8 elevado ao cubo dividido por 64 elevado ao cubo. Todas as potências são potências grandes e você vai precisar usar propriedade de potência para resolver isso. Dica: você vai decompor todos os números em fatores primos. Tá? Então pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Como eu disse anteriormente, para a gente resolver esse exercício, nós vamos ter que fatorar os números, ou seja, decompor em fatores primos. Portanto, eu vou fazer ali no quadro o cálculo com você e quero que você me acompanhe. Dá uma olhadinha. Então, olha aqui. Eu peguei o número maior de todos, que é o 64, para a gente fazer a decomposição em fatores primos, tá? Se você não te lembra, eu vou te ajudar. O primeiro número primo que nós temos é o número 2. Então, vamos lá. 64 dá para dividir por 2? Sim. Então, vamos lá. 64 por 2 é 32. Ah, professor, eu não sei fazer a conta de cabeça. Faz a divisão num cantinho, tá? 32 dá por 2 de novo, dá 16. Dá por 2 de novo, dá 8. Por 2 mais uma vez, dá 4. Por 2 mais uma vez, dá 2. E por 2 dá 1. Então tá aqui.
O 64, se você for observar, é 2 elevado à sexta. O 16 é 2 elevado à quarta. O 8 é 2 elevado ao cubo. E o 4 é 2 elevado ao quadrado. Como eu peguei o maior para fazer, o que aconteceu? Apareceram todas as potências ali. Então, como é que eu faço? Eu vou substituir aquilo ali por essas potências de 2. Então, vai ficar assim, ó. Você vai ter 2 elevado ao quadrado elevado à quinta potência. Vezes 2 elevado à quarta elevado ao quadrado. Vezes 2 elevado ao cubo elevado ao cubo. E embaixo, você vai ter 2 elevado à sexta elevado ao cubo. Ali você tem o quê? Potência de potência. Então, como é que vai ficar? Vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 5 é 10. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9. E 6 vezes 3 é 18. Em cima eu tenho uma multiplicação. O que acontece? Repete a base e soma os expoentes. Só que o 2 de baixo está dividindo, então você vai subtrair o expoente. Então vai ficar assim. 10 mais 8 mais 9, menos 18. 10 mais 8 é 18, mais 9 é 27. E 27 menos 18 é 2 à nona. Se você calcular o 2 à nona, vai dar 512. Então o resultado dessa expressão é 512. Claro que se você tivesse que calcular os numerozinhos aqui, talvez você demorasse muito mais para chegar no 512. Então veja como a propriedade de potência nos ajudou. Então dá uma conferida ali na tua tela, se a nossa correção está correta. Todas as fatorações estão ali. Todas as fatorações estão ali. Vou fazer as substituições agora. E o meu resultado final é 2 elevado à nona, que é 512. Bem tranquilo, né? Depois que você se liga desse truque de decompor os fatores primos e fazer ali as substituições e usar a propriedade de potência. Então, viu como é importante saber a propriedade de potência? Então, tem que estar ligado. Já pensou se você tivesse que calcular todas as potências da expressão por não conhecer as propriedades? Então, um grande desafio. O que nós vimos nessa aula? Relembramos as propriedades de potência e aplicamos as propriedades de potência na resolução de exercícios. Então, faça tudo direitinho, estude, dá uma olhada nesse exercício de novo, porque ele vale a pena, refaça, deixa o caderno em ordem e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!